E aí, tudo bem com você? Sou o pastor Djavan, estou aqui para apresentar para você o nosso primeiro episódio do nosso podcast, Decodificando a Palavra. Se você está ligado aí, a gente vai começar a estudar o livro Caminho a Cristo. Bom, eu vou abrir aqui. Se você puder também adquirir esse livro, seria muito interessante. Mas se não, acompanhe conosco. Você também pode compartilhar com seus amigos também. O capítulo 1 desse livro, com o tema O Amor de Deus. Eu vou ler alguns trechos que Ellen White escreveu e aqui nós vamos conversar um pouquinho. E aí você pode ouvir no caminho da sua faculdade, no caminho da sua academia. E aí a gente vai junto aprendendo mais sobre a palavra de Deus através desse livro. Bom, já diz assim, ó. A natureza e a revelação dão testemunho do amor de Deus. Nosso Pai Celestial é a fonte de vida, sabedoria e felicidade. Olhe para as coisas maravilhosas e lindas que há na natureza. Observe como, de forma surpreendente, elas se adaptam às necessidades das pessoas e de todos os seres criados. O brilho do sol, a chuva, que alegram e refrescam o solo, as colinas, os mares, as planícies, tudo isso nos fala do amor do Criador. É Deus quem supre as necessidades diárias de todas as criaturas. Nas bonitas palavras do salmista, lá em Salmos 145, do versículo 15 ao 16. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes da benevolência a todo vivente. Ao ler isso, eu me lembro do capítulo 1 de Gênesis. Vai se repetir muitas vezes a palavra viu Deus que isso era bom. Quando Deus faz os luzeiros, viu Deus que isso era bom. Quando Deus ele vai criar a natureza, viu Deus que isso era bom. Quando Deus termina ali a criação do homem e da mulher, Deus diz, viu Deus que isso era muito bom. Essa palavra significa que Deus para tudo que ele está fazendo no finalzinho do dia, depois de ter criado os animais, depois de ter criado a natureza, as estrelas, e ele para e vê que tudo era bom. Mas pensando em alguém, pensando em mim e você. Esse é o amor de Deus. Deus preparou tudo isso pensando em nós. Imagina Adão, Deus adormece ele, quando ele acorda, tem Eva do lado dele. E aí Deus viu que era bom, pensando em Adão. Quando você está bem cansada e você vai lá e consegue uma brecha ali ou uma folga e viaja para um lugar. Às vezes não tão distante, às vezes aqui bem perto, aqui, você vê um lugar tão bonito e você, nossa, que lindo isso. Deus preparou para você. Quando você tem a oportunidade de ir numa praia muito linda, ou quando você está viajando para algum lugar e aí você olha pela janela do seu carro e você vê, ou a janela do ônibus, e você vê as colinas, você vê a Mata Atlântica ali, e você fica, que coisa linda. Lembre-se que Deus viu isso quando Ele criou e pensou em você. Ellen White continua falando sobre o amor de Deus ao descrever assim, já nos parágrafos que vão continuando. A palavra de Deus revela o seu caráter. Ele mesmo declarou seu infinito amor e misericórdia. Quando Moisés rogou que Deus lhe mostrasse sua glória, o Senhor respondeu, farei passar por toda a minha bondade diante de ti. Essa é a sua glória. Quando o Senhor passou diante de Moisés, ele clamou, Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão do pecador. O Senhor, Ele nos ama tanto que Ele nos perdoa. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele aceita a gente e Ele quer transformar a nossa vida. Eu gosto muito de pensar que o que colocou Jesus na cruz não foi somente o nosso pecado, mas o amor de Deus por nós. Deus ele se importa tanto com a gente, Ele nos ama tanto, que Ele deu o seu Filho para morrer por nós. Esse livro vai falar sobre isso, sobre o caminho a esse Deus, sobre o caminho a esse Jesus que deu a vida por mim e por você. Se Deus não nos amasse tanto, Jesus não teria morrido por nós. Já parou para pensar nisso? Ele nos amou de uma tal forma, e João vai tentar descrever esse amor e diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Porque não dá para descrever o amor de Deus. Esse livro, Caminho a Cristo, vai tentar trazer para nós um pouquinho de uma breve explicação, porque amor a gente não explica, né? Amor a gente sente. Mas Ellen White vai tentar descrever aqui esse amor de Deus, que é sobrenatural. Continuando aqui, eu queria ler mais alguns parágrafos com vocês. Foi para nos redimir que Jesus viveu, sofreu e morreu. Ele se tornou um homem de dores, para que pudéssemos participar das alegrias eternas.
Deus permitiu que o seu Filho amado, cheio de graça e verdade, deixasse um mundo de glória indescritível e viesse para um mundo corrompido e maculado, pelo pecado escurecido pelas sombras da morte e da maldição. Ele permitiu que Jesus deixasse sua amorosa companhia e adoração dos anjos para sofrer a vergonha, os insultos, a humilhação, o ódio e a morte. Jesus, ele largou o céu, veio aqui, viveu, sofreu, morreu, mas ele também ressuscitou. Tudo isso por amor a nós. A Bíblia vai dizer que o amor de Cristo nos constrange, porque era constrangedor olhar para esse amor e olhar para mim mesmo e falar quanto eu preciso melhorar ainda. Porque olha o que Deus fez por mim. Bom, nós vamos continuar aí nos próximos episódios estudando sobre esse amor de Deus. O caminho a Cristo. Um caminho que vai mudando a gente. Então, que você fique ligado nos próximos episódios. Que você compartilhe também com seus amigos. Compartilhe lá nos grupos. Compartilhe para sua vizinha. E se você puder adquirir esse livro também, para ir lendo junto com a gente, seria maravilhoso também. Mas que Deus te abençoe. Espero você no próximo episódio, no nosso podcast. Decode, decodificando a palavra.